Estudando um assunto que cai demais em qualquer prova, em qualquer vestibular, que é o assunto de números quânticos, ok? Então vamos prestar muita atenção. Para descrever um elétron, nós precisamos identificar esse elétron com algumas características. Qual é a camada que ele está? Qual é o subnível que ele está? Qual é o orbital? E dentro desse orbital, ele está girando num sentido horário ou anti-horário? Então, o número quântico principal é a camada, o número quântico secundário ou azimutal é o subnível, a subcamada. Número quântico magnético é o orbital, onde ele está. E o spin vai indicar qual é a rotação desse elétron no orbital. Então, nós vamos estudar isso. Os três primeiros números quânticos que surgiram, né, foram exatamente o principal, que é representado pelo N, que é a camada. O secundário azimutal, que surgiu, o principal foi o Bohr. O secundário foi o Sommerfeld, né, com o conceito de subnível, que a gente representa pela letra L. E em cada subnível tem um determinado número de orbitais. O S só tem um orbital, o P tem 3, o D tem 5, o F tem 7. Aí surgiu o conceito de orbital com o Schrödinger, né? E aí o número quântico magnético, que é o terceiro número quântico, que vai dizer qual é o orbital dentro daquele subnível, dentro daquela camada que o elétron está. Então nós já temos uma camada, uma subcamada e o orbital onde o elétron está. A gente costuma até dizer que os números quânticos é como o endereço de um elétron, né, dentro do átomo. Todo elétron no átomo tem um endereço. O meu endereço tem a cidade, tem o bairro, a rua e o número da casa. Temos aí 4 identificações também. Pois o elétron também, ele tem a camada, a subcamada, o orbital e a rotação que ele está tendo dentro do orbital, porque cada orbital pode conter, no máximo, 2 elétrons, ok? Então, esses números quânticos, pelo menos o N, o L e o ML, eles têm valores inteiros que não foram escolhidos aleatoriamente, tá certo? Tudo isso é resultado das equações matemáticas do Bohr, do Sommerfeld, do Schrödinger. Vamos começar pelo número quântico principal. O número quântico principal é representado pela letra N e os valores dele, que não são aleatoriamente, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Primeira camada, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima camada, ok? Então esse N indica a camada eletrônica, o nível eletrônico. Eu chamo a atenção para esses sinônimos porque isso vai cair nas provas. Nível eletrônico, camada eletrônica. O aluno tem que entender que nível eletrônico é a camada, ok? Onde o elétron está localizado. Quem introduziu esse conceito foi o Bohr. E à medida que o N aumenta, né, 1, 2, 3, 4, 5, o elétron vai se distanciando do núcleo. Você vai indo para camadas cada vez mais externas. E vai aumentando também o tamanho do orbital. Um orbital S da camada 2 é maior do que o orbital S da camada 1. Um orbital S da camada 3 é maior do que o orbital S da camada 2. E assim sucessivamente, ok? Então, o número quântico principal indica a camada. O número quântico secundário tem 3 nomes. Número quântico secundário, ou azimutal, ou do momento angular. Ele é representado pela letra L, ele também vale 0, 1, 2, 3, e aquele N-1 significa o quê? Na primeira camada, N é igual a 1, pois quanto é o subnível da primeira camada? É o S. Na primeira camada só tem o S. Quanto é o valor dele? 0. Então é N-1. Na segunda camada, tem S e tem P. Quanto é o valor do L para o P? Ó? É 1. Então, na verdade, o valor de L, ó, é N-1. É o valor da camada menos 1. Na terceira camada, tem S, P e D. Quanto é o valor de L para o D? Na segunda camada,
Na terceira camada, né, S, P e D. Então, o L é 2. Na quarta camada, tem F. O L pode ser S, P, D e F. Pode ser 0, 1, 2 e 3, porque o F é 3. Por isso que às vezes a gente representa como N-1, ok? Então, os elétrons de uma camada se organizam em subcamadas ou em subníveis. E esses subníveis são representados por S, P, D e F, teoricamente G, H, I, porque isso teoricamente continua, certo? Para átomos aleatórios, né, com número atômico maior, pode existir o subnível G, H, I, ok? Teoricamente. Então, para o N igual a 1, o L é 0, que é o subnível S. Para o N igual a 2, tem o S e o P. O S é 0, o P é 1. Para a camada 3, que é o N igual a 3, tem o S, o P e o D. O S é 0, o P é 1, o D é 2. E assim vai. Para o N igual a 4, nós temos S, P, D e F, que é o 0, 1, 2, 3. Na camada 5, teoricamente, nós temos os subníveis S, P, D, F e G, com os valores 0, 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Para o N igual a 6, nós temos S, P, D, F, G, H, com os valores 0, 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Só que esses valores já são para átomos teóricos, né? Na verdade, não existem átomos com números atômicos tão altos para ter o subnível G, H, I, ok? Beleza. Então, você entendeu que 0 é para o subnível S, valor de L. 1 é para o P, 2 é para o D, 3 é para o F, para os átomos reais. Para átomos teóricos, 4 é o G, 5 é o H, 6 é o I, ok? Beleza, vamos para o terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, que a gente vai representar por ml, ok? E os valores vai depender dos orbitais que existem em cada subnível. Então vamos lá, subnível S, o valor do L é 0, que é o número quântico secundário. O subnível S só tem um orbital. Então o número quântico magnético, que é o terceiro subnível, é 0. Ok? Representamos um orbital por uma caixinha ou por um círculo. É mais fácil de fazer as caixinhas, né? Subnível P, o valor de L é 1. Subnível P tem 3 orbitais. Então o número quântico magnético vai de menos L até mais L. A gente costuma dizer isso, né? Vai de menos L até mais L, ou seja, de menos 1 até mais 1. Aqui é o menos 1, aqui é o 0, aqui é o mais 1. Então, cada orbital agora tem um número quântico magnético, que é o terceiro número quântico. Subnível D, o número quântico secundário, que é o L, é 2. Ele tem 5 orbitais. Então, vai de menos 2 até mais 2, que é de menos L até mais L. Então, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Subnível F, o número quântico secundário, o azimutal, é 3. Ele tem 7 orbitais. Vai de menos L até mais L, portanto, de menos 3 até mais 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Então, nós agora temos a camada, o subnível. Cada subnível tem um determinado número de orbitais. Subnível S tem 1. São números ímpares. O P tem 3. O D tem 5. O F tem 7. O G tem 9. O H tem 11. O I tem 13. São subníveis teóricos, ok? Sempre vai de menos L até mais L, ok? Beleza. E agora o número quântico de spin. Porque eu já vi cair numa prova o seguinte. Um orbital pode conter no máximo quantos elétrons? 2. Aí se perguntava, mas como é que pode, num orbital, ter 2 elétrons? Se o elétron é negativo e cargas de mesmo sinal se repelem. Como é que você responderia isso? Como é que um orbital consegue comportar 2 elétrons se cargas de mesmo sinal se repelem? Aí surgiu o conceito de spin. Os elétrons no mesmo orbital, eles têm a mesma carga e, portanto, têm uma repulsão, mas eles têm um momento angular diferente. Então, eles se repelem eletricamente, mas se atraem magneticamente, porque eles vão, um vai rodar para um lado, um vai rodar para o outro, e surgir um campo magnético,
E esses campos magnéticos são opostos. É como se fosse o norte e o sul. E aí eles se atraem, ok? Então, é possível no orbital ter dois elétrons, porque eles têm uma repulsão elétrica e uma atração magnética. Essa atração magnética se deve ao fato do elétron ficar girando em sentidos opostos. Um no sentido horário e um sentido anti-horário. Pois isso já é o número quântico de spin. Vamos ver como foi que surgiu o número quântico de spin, ok? Com certeza não foi do nada. Teve um cientista, na verdade 2 cientistas, que descobriram essa característica do elétron de rotacionar em torno do seu eixo, e o que acaba fazendo com que ele se comporte como se fosse um ímã, do mesmo jeito que o planeta Terra, ao girar em torno do seu eixo, acaba se comportando como se fosse um ímã, ok? Então, o campo magnético da Terra e de um ímã, ele tem as suas linhas de força, né, que convencionalmente saem do norte para o sul. Isso a gente estuda lá em eletromagnetismo, na física, né? Pois a Terra tem o seu campo magnético, as linhas de força saindo do norte para o sul. No ímã também, ó, norte e sul, as linhas de força saindo do norte para o sul. Inclusive, isso é uma informação, né? O polo norte magnético da Terra corresponde ao polo sul geográfico da Terra, que é aqui embaixo. E o polo sul magnético da Terra corresponde ao polo norte magnético da Terra. Ao polo norte geográfico da Terra, né? Porque na geografia, aqui é o norte, aqui é o sul. Pois no magnetismo, aqui é o polo sul magnético e aqui é o polo norte magnético. Isso é só uma curiosidade, é só uma observação. Quero só lhe dizer que quando o planeta Terra gira em torno do seu eixo, ele acaba se comportando como um ímã, com norte e sul. Pois um elétron, ao girar ao redor do seu eixo, vai se comportar como um ímã, o norte e o sul. Um elétron vai girar para um lado, o outro vai girar para o outro. Então o norte e o sul deles vão ser opostos, eles vão se atrair. Então, resposta para aquela questão: como um orbital consegue comportar dois elétrons? Eles vão se repelir eletricamente e se atrair magneticamente, porque eles giram em sentidos opostos. E aí os polos norte e sul vão ficar opostos, causando assim uma atração. Show de bola! Isso é uma questão de Olimpíada de Química. Ok? Então, os 3 números quânticos nos permitem localizar um orbital. Mas no orbital pode ter 2 elétrons, então nós precisamos diferenciar um elétron do outro. Por isso que surgiu um 4º número quântico que vai localizar realmente aquele elétron, né? E vai ser definido como número quântico de spin, que a gente representa por S ou ms, certo? Geralmente se representa por ms. Então, como foi que foi descoberto o spin, que o elétron pode girar para um lado ou para o outro? Na verdade, foi através de um experimento que foi realizado em 1920 pelo Otto Stern e pelo Walter Gerlach. Em outras palavras, Stern e Gerlach. Foram os 2 cientistas, eles descobriram o spin da seguinte maneira: eles injetaram um feixe muito fino de átomos de prata na direção de um detector. Esses átomos de prata, eles têm 46 elétrons emparelhados e um elétron desemparelhado. Esse elétron desemparelhado é que interessa, porque em alguns átomos esse elétron estava girando para um lado, em outros átomos ele estava girando para o outro. Aí quando eles colocaram esse feixe de átomos de prata para atravessar um campo magnético, uns átomos foram para um lado, outros foram para o outro. Porque esse elétron desemparelhado ou estava girando para um lado ou estava girando para o outro. Então, ou era norte ou era sul. Aí quando colocaram para um campo magnético, o feixe se dividiu. Então eles acabaram assim deduzindo que o elétron girando ao redor do seu núcleo pode assumir 2 orientações possíveis, somente 2. Ou norte e sul, ou sul-norte, né? Uma ao contrário da outra, ok? Tá aí uma figura que representa o experimento do Stern e do Gerlach, né? Tem aqui um feixe muito fino de átomos de prata, passando por um campo magnético muito forte.
E aí aquele elétron desemparelhado, porque os emparelhados um anula o outro, né? Mas aquele desemparelhado, em alguns átomos ele está girando para um lado, em outros átomos ele está girando para o outro. Quando passou no ímã, dividiu em dois feixes. Então significa que o elétron tem dois spins, somente dois spins. Ou um spin para cima, que a gente representa, né? Ou um spin para baixo, porque a gente costuma representar um elétron por uma setinha, ou para cima ou para baixo. E a gente costuma dizer que o número quântico de spin é meio, ou mais meio, ou menos meio. E é uma convenção, né? Vou chegar lá. Então, o elétron, ao girar no sentido horário, ele ganha uma configuração norte-sul. E ao girar no sentido anti-horário, ok? Ele, nessa orientação aqui, a setinha está para cima, né? E aqui a setinha está para baixo. É como se eu tivesse trocado sul-norte, né? Ok? Então aqui a setinha está apontando para o norte. E aqui a setinha está apontando para o sul. Então, quando o elétron gira no sentido horário, vamos supor que ele se organiza no sentido para o norte. E quando ele gira no sentido anti-horário, ele já se orienta no sentido para o sul. Então está trocado aí os polos norte e sul, porque aqui a setinha está para cima, apontando para o norte, e aqui a setinha está para baixo, apontando para o sul. Então um elétron ele só pode ter duas configurações de spin. Qualquer outra é proibida. Ou ele está orientado para o norte ou está orientado para o sul. Ok? E aí, qual é a convenção? Às vezes tem aluno que pergunta, né? Alexandre, a setinha para cima é mais meio ou menos meio? O que você quiser. É você que tem direito de fazer a convenção. Você que pode convencionar que para cima é mais meio ou menos meio e que para baixo é menos meio ou mais meio. Na prova ele tem que fazer uma convenção se ele quiser fazer a diferença. Se não tem nenhuma convenção, faça a sua. Ok? Repito. Para cima pode ser mais meio ou menos meio. Para baixo pode ser mais meio ou menos meio. Contanto que, se você estiver numa prova resolvendo uma questão, se para cima for mais meio, vai em frente até o final. E para baixo for menos meio, vai em frente até o final, ok? Do mesmo jeito você pode trocar. Geralmente no ensino médio, a maioria dos professores usam para cima menos meio. Aí tem aluno que pensa até que é uma regra, né? Não, é uma regra que o seu professor adotou. Se você quiser adotar diferente dele, você pode. Contanto que você diga para ele que está adotando uma convenção diferente da dele, né? Porque senão vai causar confusão na prova. Mas geralmente quando quer fazer a diferença, ele faz a convenção na questão ou na prova, para que você naquela prova toda, em todas as questões que for resolver, use aquela mesma convenção, tá certo? Então tá aí os 4 números quânticos. Número quântico principal, indicando a camada. Número quântico secundário ou azimutal, indicando o subnível. Número quântico terciário ou magnético, né, indicando o orbital. E o número quântico de spin, que é o número quântico quaternário, ele indica a rotação do elétron, se está no sentido horário ou anti-horário. O elétron se repele eletricamente quando dois elétrons estão no mesmo orbital, mas se atrai magneticamente, ok?